Agora sim, já estamos no ar. Bem-vindo ao penúltimo Think Tank deste ano. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro para analisar a semana do ponto de vista político-económico. Semanalmente estão comigo, de forma permanente, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. Ora, o que é que vamos falar esta semana? De facto, há muitos temas. Há a decisão da União Europeia em relação à TAP, há um protagonismo fora do comum, aliás, dentro do comum, do ministro Pedro Nuno Santos, mas há também uma carta escrita pelo presidente Macron e pelo primeiro-ministro italiano Mário Draghi, que Jorge poderíamos eleger como o assunto principal desta emissão. Queres explicar o teu ponto de vista? Muito boa noite. Bom, o ponto de vista é que os dois presidentes, quer italiano e francês, decidiram fazer uma carta para tentar explicar que provavelmente este é o momento para, durante a presidência francesa, e que vai decorrer ao mesmo tempo que vão decorrer as eleições em França, durante a presidência francesa, se debater as reformas estruturais da União Europeia e, obviamente, as questões relacionadas com os déficits e a dívida pública. E, portanto, é uma carta escrita e tornada pública num jornal de grande circulação, de reputação, Financial Times, o que revela o empenhamento destes dois atores da política europeia. Eu só queria relembrar, porque as pessoas, que é importante nós percebermos porque é que a iniciativa vem destes dois atores, como há pouco referia. Estive a ver a dívida na zona europeia. Nós estamos a falar numa dívida na Grécia. Portanto, na Grécia estamos a falar em 206% do PIB, em Itália 155%, Portugal 135% e a França 115%. E a Alemanha tem 68%. Portanto, o motor da economia europeia, do ponto de vista, enfim, se quisermos, da cota de mercado da produção de bens e serviços da Europa, que é a Alemanha, tem, diria, metade, se quisermos, metade da nossa dívida, Mas, o que nós estamos aqui a comparativamente dizer, ao PIB. sim, o que nós estamos aqui a dizer é que não é por acaso que esta carta e esta tomada de posição é feita por estes dois protagonistas, Emmanuel Macron e Mário Draghi. E já agora, para as pessoas Não, perceberem. e julgo que estão a antecipar que a pandemia, portanto, a crise pandémica que nós estamos a atravessar, a recuperação que tínhamos já que fazer com se quisermos, a primeira vaga da crise, e agora esta segunda vaga, estão já a antecipar, eventualmente, uma nova necessidade dos Estados e da União Europeia a reforçar, se quisermos, o seu programa. O seu programa é um programa de 800 mil milhões, portanto é uma coisa inédita e única na história da Europa, e portanto significa que provavelmente nós vamos assistir a um momento realmente histórico durante o ano 2022. Que é o reforço dessa bazuca, digamos assim. Joaquim Aguiar, quer-se juntar Não é só o a... reforço, não é o reforço, quais são as reformas que vão ter que ser feitas na União Europeia para fazer face a uma crise sem precedentes que a Europa está a atravessar, obviamente excluindo a dívida que os países tiveram a seguir à Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Já agora, antes de passar ao Joaquim Aguiar, eu quero esclarecer que nós, hoje, por dificuldades várias, não podemos fazer o programa presencialmente, daí estarmos a realizar em streaming. Aproveito para dizer também que na próxima semana, que é a semana que vai anteceder o final do ano, o programa irá para o ar regularmente, como à terça-feira. Bom, e também antes de voltar aqui à conversa, quero esclarecer que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa especial ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Alidata. Joaquim Aguiar, agora sim. Isto é uma espécie de antecipar o que se vai passar e já agora esta discussão em torno das regras, nomeadamente orçamentais, significa que elas não vão ser recuperadas exatamente nos moldes em que existiam antes desta pandemia. Estou errado?
Camilo, como várias vezes foi dito neste nosso programa, esta não é uma crise conjuntural, esta é uma crise de descontinuidade. O que significa que o passado deixou de ter as condições que permitiram a sua existência, abre-se um vazio, que é onde nós estamos, o presente deixa de ligar o passado com o futuro. O que significa, portanto, que o futuro vai ser diferente daquilo que foi o passado, mas não vai ser um prolongamento natural do passado. Vai ter uma transformação estrutural. A primeira transformação é que nós passamos de sociedades capitalistas para sociedades endividadas. Gerir o capital não é a mesma coisa que gerir a dívida. E articular a gestão da dívida com as condições das democracias nacionais e as condições do sistema internacional de disputa de poder obrigam a fazer um corte com o passado, porque não é possível transpor aquilo que foram os ensinamentos do passado para aquilo que são as necessidades de decisão para o futuro. Outra mudança de tipo de descontinuidade é que ao tradicional eixo alemão-francês, que de certo modo configurou o passado da União Europeia, nós estamos a ter hoje o protagonismo de um eixo novo, o eixo franco-italiano. Curiosamente, um dos participantes nos primeiros anos da União Europeia, e que, aliás, morreu numa reunião da Comissão Europeia, chamado Alexandre Kojève, que é um dos teóricos iniciais da União Europeia, também falava de uma coisa que era o Império Latino e considerava que era o Império Latino aquele que podia estruturar a União Europeia. Curiosamente, depois desta descontinuidade, está a aparecer um eixo latino que se vai confrontar com o eixo nórdico. Joaquim, deixa-me interrompê-lo aqui para lhe perguntar se este eixo latino não aparece apenas por força das circunstâncias. Isto é, a França, que caminha para uma dívida elevadíssima, a Itália, que já tem essa dívida elevadíssima, a Espanha, que já ultrapassou 100%, e Portugal também está acima dos 130%. Este grupo de países percebeu que não consegue fazer reformas rapidamente para conseguir pôr as suas finanças públicas em ordem. Ou seja, esta carta não aparece para justificar uns paliativos e para garantir que se vai empurrando a dívida com a barriga nos próximos anos. Não, Camilo, esta carta e esta iniciativa e este eixo latino surge por efeito da dívida. Portanto, não se pode pensar que tem por objetivo prolongar a dívida. Por contrário, vai ter como objetivo resolver a dívida. E é isso que vai conciliar as posições do norte da Europa com as posições do sul da Europa. Isto é, mesmo que o presidente francês e o primeiro-ministro italiano, que talvez também venha a ser presidente italiano, se estivessem a pensar que tomavam esta iniciativa para continuar a aumentar a dívida, seria um absurdo. Não, eles tomam esta iniciativa, sublinham o papel da dívida e têm agora que apresentar o programa de resolução da dívida. E como é que se vai resolver essa dívida, Joaquim? Camilo, com uma coisa que se chama reformas estruturais.
Se o Camilo se lembrar do que é que foi o debate em Portugal a propósito da Troika, era tudo contra reformas estruturais e que haja dívida comum europeia. Sim. O que vai resultar desta iniciativa franco-italiana é o contrário disso. Ou seja, para haver dívida comum europeia, é preciso que haja resolução comum da dívida europeia. E por isso é que as reformas estruturais vão estar no centro do debate. Em lugar de serem aquilo que se quer evitar, vai passar a ser aquilo que se quer aprofundar. Joaquim, mas dê-me só uma reforma estrutural feita por qualquer um destes países nos últimos 15 anos. Camilo, nunca poderão fazer em termos individuais, porque cada um dos países tem que garantir a sua base eleitoral democrática e, por isso, não pode, por si, gerar a resposta coletiva. Mas é quando colocam o problema de ser necessária uma resposta coletiva que as instituições que coordenam a Comissão Europeia, que coordenam a União Europeia, ou seja, a Comissão e o Banco Central Europeu, têm de propor não as medidas para a França, Itália, Espanha ou Portugal, ou para a Alemanha e para a Dinamarca, ou para a Polónia e para a Hungria, mas têm de propor o programa conjunto. Essa é que é... Aceitemos essa tese, de que o que tem que acontecer é um programa comum, extensivo a toda a União Europeia, tomada por todos os países. Aceitemos essa tese. Bom, nós quando fizemos o Tratado de Maastricht, e eu lembro das discussões que eu estive como repórter naqueles conselhos europeus, a discussão era toda no mesmo sentido. Vamos todos adotar um conjunto de regras comuns que vamos respeitar. Ora, quando se fizeram os Six-Pack e companhia, os outros documentos que se foram anexados ao Tratado de Maastricht para se criar a União Monetária, com a parte orçamental, foi a mesma coisa. Ou seja, nós temos um historial longo de decisões europeias que são tomadas para se fazer reformas, mas depois não se fazem a certos países. A Itália, a França, a Espanha e Portugal, para não falar da Grécia, são um bom exemplo disso. Por que é que desta vez vai ser diferente? Camilo, porque agora é história curta, isto é, a história da conjuntura. A conjuntura é um abismo de crise. Nesse abismo cai tudo aquilo que vinha do passado. E, portanto, o que vai sobreviver é o que já estiver orientado para as soluções futuras. Em lugar de discutirmos por argumentação política e ideológica o que é o futuro ideal para a Europa, aquilo que vamos discutir é como é que resolvemos cada um dos problemas à medida que ele vai aparecendo. Vou recuar no tempo quando se negociou a moeda única como contrapartida da unificação da Alemanha. Parecia uma solução justa, porque a unificação da Alemanha significaria um aumento da potência nacional germânica e, em contrapartida, oferecia à Europa uma moeda comum. Verificou-se que esse foi um ótimo negócio para a Alemanha, porque, de facto, o verdadeiro poder não foi o alargamento do seu âmbito geográfico e populacional. O verdadeiro efeito da moeda única foi valorizar a competitividade alemã, que lhe permitiu ser exportadora para todo o mundo, com uma divisa barata, porque era o que correspondia à média europeia, e ainda por cima com uma proteção adicional na eventualidade de surgirem retaliações cambiais por parte dos países que tinham
balanças comerciais negativas com a Alemanha. Portanto, foi um ótimo negócio para a Alemanha. Era previsível que ia ser assim, era pelo menos, se não previsível, pelo menos admissível. Agora o que vai acontecer é uma coisa completamente diferente. Agora o que vai acontecer é há um aumento de tal modo desproporcionado da dívida na Europa e em especial em alguns países europeus, que só se houver solução para todos é que cada um, Alemanha incluída, se podem salvar. Esta crise, que ainda não terminou nos seus efeitos económicos e sociais, a crise pandémica, altera por completo as coordenadas de decisão. Porque ainda nem sequer sabemos o que é que vai ser o aumento de dívida que é gerado por esta paralisação das economias. Muito menos sabemos o que é que vai ser preciso investir para corrigir os efeitos climáticos e para corrigir a necessidade de adaptação tecnológica a novos modos de organização de trabalho. Portanto, há tantas coisas a mudar que não se pode fazer a comparação com o que aconteceu nas condições do passado. De facto, não podemos esquecer que, na altura dos critérios de Maastricht, muita gente aceitou já com a previsão de que não ia cumprir. Mas, nas circunstâncias atuais, o problema é muito mais sério, porque não serve para nada vir discutir questões de soberania nacional, questões de só há tributação desde que haja representação parlamentar, no taxation without representation. Não vale para nada estar a utilizar estes argumentos, porque aquilo que vamos ter que fazer, e que o Banco Central Europeu já está a fazer, é responder à emergência. Só depois disso é que se constroem as regras para a nova normalidade que há de vir para constituir o futuro. Joaquim, a história, eu já vou ao Jorge, mas a história da União Europeia, ou melhor, se quisermos, a história da Comunidade Europeia, desde 1957, está pejada de cadáveres de reformas. Eu vou dar um exemplo. O Joaquim estava a falar da reunificação alemã. Quando nós olhamos para a história monetária da União Europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, basta pegar em duas moedas. O Deutsche Mark, a moeda alemã, que desapareceu, e o franco francês. A história desta moeda, Deutsche Mark, é sempre a subir dos anos 50 até 2000, quando se acabaram com as moedas. A história do franco francês é a começar nos anos 50 e a descer por ali abaixo até o ano 2000. Bem, na verdade, nos anos 90 aquilo estabilizou, mais ou menos, quando a França percebeu que tinha que ter inflação controlada. Ou seja, o que nós vemos aqui é que, por mais reformas que se propalem na União Europeia, há sempre um país que sozinho vai cumprindo aquilo em detrimento dos outros. E a verdade é que esse país é a Alemanha. E a gente vê, é que cada vez que se redesenham as regras, os outros continuam a prevaricar e a Alemanha vai cumprindo sistematicamente. Por isso é que são as minhas perguntas, que é porque é que desta vez tudo isto vai ser diferente? E eu, como analista, tenho as maiores dúvidas, mas, bom, tenho que confiar naquilo que vocês estão a dizer. Jorge. Camilo, mas há um critério simples para clarificar este nosso diferendo. É que os alemães podem ganhar sempre. O problema não é esse. O problema é... E os que perdem não aprendem nada com aquilo que os alemães ensinam. Até agora não vi muita coisa. Não, Camilo, o até agora não funciona quando está numa crise de descontinuidade. O até agora é a mesma coisa que o marcelismo antes e depois de 25 de Abril. O marcelismo era um reformismo tão lento, que foi ultrapassado pela descontinuidade de 25 de Abril. E depois disso,
todos os debates sobre a lentidão do marcelismo tornaram-se perfeitamente inúteis, porque já não havia nada do que eram esses debates, porque já tudo se tinha alterado. Nós estamos numa descontinuidade a nível europeu, portanto, muito mais sério do que a nível nacional. Estamos numa descontinuidade a nível europeu que vai obrigar a repensar todos os modelos que se utilizavam até agora. E quando se diz repensar todos esses modelos, é porque também nunca, até agora, se pôs a hipótese dos empréstimos conjuntos europeus. A primeira vez foi agora com o programa Nova Geração Europeia, mas para poder fazer as transformações que a crise vai implicar, vai ser preciso continuar a recorrer a empréstimos conjuntos europeus. Eu já vou voltar a isso. Esta vai ser uma regra, Camilo, esta vai ser uma regra mais importante do que o critério de Maastricht. Eu percebo, mas já vou voltar a isso, que eu tenho sérias dúvidas quanto à forma de executar isso. Mas agora queria ouvir o Jorge. Jorge, porquê é que desta vez vai ser diferente? Camilo, desta vez vai ser diferente. Eu julgo que temos que enquadrar porque é que esta carta aparece neste momento e não apareceu há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás. Nós, primeiro, há uma nova realidade na Europa que resulta das alterações a nível dos grandes blocos económicos no mundo. A luta do século XXI vai ser entre o bloco económico americano, chinês, asiático, se quisermos, indiano, e a Europa não pode combater estes blocos económicos apenas com a economia alemã, a puxar pela economia europeia. E, portanto, significa que se os políticos quiserem introduzir uma perspectiva de longo prazo, têm que levar todos os países atrás das grandes reformas da Europa. Porquê? Porque a competição passa a ser uma competição a nível de bloco e não é uma competição local. E isto é uma boa notícia para Portugal, contrariamente, se calhar, ao que as pessoas possam pensar. Primeiro, significa que o futuro Primeiro-Ministro de Portugal vai ter que se confrontar com a necessidade de participar nas tais reformas estruturais. E nós vamos atrás do comboio que vai ser puxado por alguém na Europa. E quem vai puxar o comboio na Europa tem que ser 4 países: a Alemanha, a França, a Espanha e a Itália. Estes 4 países, se decidirem fazer reformas estruturais todos ao mesmo tempo, numa lógica de competição a sério com os outros blocos, nós vamos atrás e vamos beneficiar com isso. E reparem, a carta do Macron e Draghi é muito precisa, porque o que eles dizem não é através de mais impostos, coisa que fez agora o Partido Socialista em Portugal, não é através de cortes insustentáveis no sistema social que se resolvem os problemas. Deixa-me só fazer uma pergunta. Todos nós já percebemos que é impossível fazer reformas na Europa cortando reformas. Portugal foi a última experiência e correu mal. De quê, desculpa? Cortando reformas. É impossível. Eu quando digo reformas não é nesse sentido. Eu percebo. Pois, mas essa é uma reforma importante. Camilo. Espera aí. Nós temos um problema demográfico importante na Europa. E, sobretudo, em Portugal. Como vocês têm realçado nos últimos meses. Ora, uma das coisas que nós vamos ter é uma indefinição, ou melhor, não é uma indefinição, é uma decisão que vamos ter que tomar entre como é que nós podemos ter menos tributação sabendo que temos tanta despesa social. Ora, não percebo como é que tu dizes vamos ter que baixar impostos, porque não podemos manter os impostos do atual nível, se ao mesmo tempo temos prestações sociais e temos reformas cada vez mais elevadas e mais dispendiosas. Camilo, o desafio não é um desafio de solução fácil.
O que estão a dizer os dois presidentes é uma coisa muito simples. Nós precisamos de voltar a fazer investimentos públicos significativos para ajudar a economia privada e, obviamente, pública a fazer com que os países voltem a crescer de forma sustentável em ritmos acelerados para competirmos com os dois grandes blocos, Estados Unidos, China. E podemos pôr também a Índia, se quisermos. E, portanto, o que eles dizem é nós vamos ter que fazer isso ao mesmo tempo que temos que resolver o problema da dívida, não podemos continuar a tributar mais os cidadãos, mas também temos um problema de sistema social. Portanto, o que eu quero dizer, Camilo, é que só o facto de terem posto o problema na forma como o puseram pode ser um flop, mas há uma coisa que é verdade, fica identificado o problema que os europeus vão ter. Estás a ver? Tu pegas numa reforma, tu pegas num aspecto disto que é nós vamos ter que fazer investimentos públicos que vão exigir muito dinheiro e para isso precisamos de financiamento. Eu não ouço falar em mais nada. Cada vez que a Europa precisa de fazer qualquer coisa, a conversa é os investimentos públicos. Eu não vejo os franceses falarem na reforma laboral. Não vejo. Não, eles vão falar nisso. Não, vamos chegar lá. Não é esse o tema. Não. O que é um pressuposto é a competição que se está entre os blocos vai obrigar a Europa a voltar a fazer investimentos significativos em toda a sua área de investigação e desenvolvimento. Isso é notório. E falam outro tema na defesa. A questão demográfica, Camilo, resolve-se. É haver políticas de imigração federais europeias. E, portanto, nós temos que resolver o problema. Olha, a divisão na Europa por causa dos imigrantes. Camilo, o modelo alemão, deixa-me só te corrigirem numa coisa que é muito importante também entenderes isto. O modelo alemão não pode ser reproduzido em todos os países. Ou seja, o que eu quero dizer, a Alemanha tem que exportar para algum lado. Jorge, está bem, mas repara um pormenor. Explica-me como é que tu vais explicar aos franceses que eles vão ter que aceitar algumas das coisas que os alemães fizeram na área laboral. Não, Camilo, Camilo, não é aceitar. Camilo, eu acho que estamos aqui a entrar num círculo vicioso. O problema que a Europa tem hoje, em 2021, não é igual a de 1992, na altura do Tratado de Maastricht. Não é igual. Sim. O problema é muito mais complexo, é mais sério. A dívida é muito maior e os 2 ou 3 blocos económicos que estão a formar vão tornar a Europa irrelevante. E, portanto, a relevância europeia vai depender da capacidade que estes políticos têm de se organizar politicamente a Europa para responder a isso. O que é que se começou a fazer? Fez-se uma coisa que já não se pensava que se pudesse fazer. Foi emissão de dívida conjunta. Emissão de dívida conjunta para ser gasta onde? Esse é o problema. E aí estamos de acordo. Não vai ser com, com políticos nacionais, com compadrio, nepotismo e amiguismo e jobs for the boys que vamos resolver o nosso problema. E estamos de acordo. Não é pegar no dinheiro europeu e depois metê-lo para criar salários e mordomias e sinecuras na nação. Não é esse o problema europeu. O problema europeu é muito mais sério. É quem vai dirigir de forma sustentada e de forma séria esse crescimento na Europa. E aí alguém tem que tomar essa iniciativa. A pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: porquê é que o chanceler alemão não assinou a carta? Poderia? Ou foi convidado a assinar? É que o problema, e o Joaquim há pouco referiu, é que tinham que ser 2 países que têm maior dívida, em que o problema para eles se põe de forma muito mais complexa. Jorge, mas eu acho que a Europa ganharia muito mais se a estes 2 tivessem juntado um chanceler socialista chamado Olaf Scholz. E ele não está ali. O que me faz pensar outra coisa é que as diferenças entre os sociais-democratas e democratas cristãos alemães são muito menos acentuadas do que são entre conservadores franceses e esquerda francesa. E por isso a pressão tem que vir. A Europa, ou seja, esta Europa, para competir de forma diferente,
vai ter que chegar a um novo tratado, se quisermos, que é o tal tratado da próxima geração. Porque esse tratado da próxima geração parte... Oh, Camilo, se nós fizéssemos um corte no tempo e disséssemos o seguinte: a Europa desfez e vamos todos juntar outra vez. E dizias assim: como é que nós nos vamos juntar com estas dívidas? Cada um tem dívidas completamente disparatadas. Em que a Grécia tem 205% e a França 115% e a Alemanha 70%. Então os fundos de coesão para a Grécia, para a França, teriam que ser muito maiores. Ora, o desafio não é através dos fundos de coesão. O desafio é através do crescimento económico. Pois. E por isso é que para nós é muito importante, porque o próximo Primeiro-Ministro de Portugal vai ter que apanhar com o vento, e eu espero que seja uma tormenta, no bom sentido, que é um vento europeu em que vai ter que ser dito: olha, deixemos de brincadeiras e organizem a vossa economia, a vossa sociedade para o crescimento económico. Deixem-se das conversas, das desigualdades e dos direitos e da falta disto, daquilo e daquilo outro. Nós precisamos de ter investimento público sério para ajudar o investimento privado a ter rentabilidade e para fazer uma economia crescer. Isso é a parte relevante, e não vamos precisar de investimento público apenas para manter mais estruturas sociais que nós sabemos que nós conseguimos pagar com o nosso rendimento. Portanto, este vento europeu é muito saudável. E, portanto, Camilo, nessa parte eu diria que subscreveria a carta sem grande problema. Eu, pessoalmente, prefiro primeiro arrumar a casa e depois falar de investimentos, porque é coisa que normalmente faz a coisa ao contrário. Mas já agora, perguntar ao Joaquim... investimento como? Não estou a perceber. Eu, em minha opinião, acho que o mais importante primeiro é falar em arrumar a casa. E quando eu digo arrumar a casa é, vamos lá discutir políticas de imigração europeias, vamos lá discutir política de defesa europeia, vamos lá discutir política laboral europeia, vamos lá discutir o sistema educativo europeu e a aposta no R&D. Eu acho que estas são as primeiras coisas. E a partir daqui, tu dizes, bom, agora vamos falar dos investimentos públicos. Porque senão, a extradição que nós temos na Europa é de haver um grupo de países que só quer ouvir falar de investimento público. Rigorosamente mais nada. Olha, Portugal, Espanha, Itália, França menos, mas enfim. Camilo, mas cabe às sociedades. Vamos lá ver, há uma coisa que nós não podemos... quer dizer, os portugueses são portugueses e, como dizia o general de Gaulle, quem vai para a política em França, há uma coisa que não se pode esquecer, que a França é dos franceses. É como eles pensam. E, portanto, não vale a pena tentarmos darmos do povo. Vamos tentar perceber se com um conjunto de políticas e que seja perceptível para o povo, se que realmente querem fazer esse tipo de mudanças. Agora, nós não nos iludamos. Se nós não quisermos participar nesta nova locomotiva, se quisermos chamar, no fundo, há um filme no Netflix que eu não aconselho a ver porque é muito violento do ponto de vista eu diria de imagem, é muito violento, que é a plataforma, em que há um tipo que está no topo da plataforma, recebe tudo para, enfim, tem um jantar fantástico e depois a plataforma vai descendo até que chega ao último e não tem nada para comer. O que é que acontece? Nós vamos entrar numa locomotiva em que a plataforma da frente, que são estes 4 grandes países, vão puxar. Nós só temos que pensar se queremos entrar na plataforma ou se queremos receber os restos desses 4 países. E os restos é aquilo que as populações e a sociedade desses 4 países aceitam disponibilizar para nós. Ora, nós não podemos ficar na lógica da subsídio à dependência neste momento na Europa. Joaquim, duas perguntas. Primeira, porque é que não aparece aqui o nome do Sr. Olaf Scholz? Segundo, nós já percebemos que há o Império Latino, não é? E já sabemos que há o Império Nórdico, do centro e norte da Europa. E também já percebemos que há uma diferença substancial de modelo entre o Império Latino e o Império do Médio Norte da Europa. Como é que o Império Latino vai convencer o Império do Norte
e da Europa e do centro e norte da Europa a aceitar estas reformas ou este novo paradigma. Camilo, aqui há uns anos, na altura em que se disputou em Portugal a eleição presidencial que ganhou Aníbal Cavaco Silva, eu escrevi um livro que tinha como título O Fim das Ilusões. Sim. Mas que tinha uma outra parte que era as ilusões do fim. Ora, o fim das ilusões é fácil de mostrar, porque se mostra a inviabilidade do que existia. As ilusões do fim é um processo muito mais complexo, porque são as ilusões criadas para esconder as ilusões do fim, ou é para esconder o fim das ilusões. Ora, como se verificou com a eleição de Cavaco Silva, ele de facto quis mostrar o fim das ilusões, mas ficou submerso, ficou afundado nas ilusões do fim. E acabou por aparecer um Sócrates que, de facto, com a ilusão de que queria desenvolver o país, fez uma negociação com a Troika que depois permitiu ao seu partido responsabilizar os que assinaram aquilo que o outro negociou. Ora, isto mostra como essas soluções a nível nacional não funcionam. E não funcionam porque é sempre possível fazer um mecanismo da inversão da culpa. Eu sou culpado de uma coisa, mas se conseguir arranjar um outro a quem eu endosso a responsabilidade, então eu defendi-me. Que era o velho mecanismo nos livros policiais que um acusado, injustamente acusado, para se conseguir libertar, precisava de descobrir quem era o verdadeiro culpado. E enquanto não descobrisse isso, era ele que estava na posição de ter de ser condenado. Ora, nós estamos numa situação em que, se o primeiro-ministro alemão tivesse assinado a carta do presidente francês e do primeiro-ministro italiano, estava a fazer desaparecer o problema quando é o facto dele não assinar que permite resolver o problema. Isto é, se já houvesse um entendimento no topo, a base não precisava de fazer nada. Ficava à espera de ordens. Ora, de facto, nem o primeiro-ministro italiano e o presidente francês sabem qual é a solução, nem o primeiro-ministro alemão sabe o que é que deve dizer. Quando ainda se está a discutir a questão da Ucrânia, e toda a gente se esquece do que é a capacidade que os russos têm de perturbar a Europa, mas também os russos podem dizer, e com razão, que os ocidentais, e em especial os americanos e a NATO, esquecem que Kiev, a capital da Ucrânia, já foi capital da Rússia. E, portanto, quando se mexe nessa história longa, há erros que se pagam caro. E, portanto, enquanto não conseguirmos estabilizar a relação da Europa com a Rússia, enquanto não conseguirmos estabilizar a relação dos Estados Unidos com a China, de facto, os europeus estão confrontados com o fim das suas ilusões, porque a ilusão de que a União Europeia resolvia tudo era, de facto, uma ilusão, mas não podem agarrar-se às ilusões do fim. Não podem agarrar-se à ideia de que as bazucas resolvem tudo. É exatamente ao contrário. A bazuca não resolve nada. E um primeiro-ministro que resolve usar a bazuca para esconder a sua incapacidade para fazer propostas de
desenvolvimento, modernização e crescimento económico, é de facto um primeiro-ministro que não exerce a função de primeiro-ministro. É, quando muito, um propagandista ou uma santa da ladeira que vende água benzida como resolução das epidemias do Covid. Joaquim, mas isso existe. Essas figuras existem. Temos uma em Portugal, temos uma em Espanha, temos uma em Itália. Camilo, não só esses protagonistas existem, como esse é mesmo o problema político. Mas a política é isso. A política é enfrentar o fim das ilusões, denunciando as ilusões do fim, que são as últimas coisas a que esses protagonistas se agarram para conseguir flutuar. Flutuar no meio da crise, porque não a resolvem. Ora, se nós olharmos para o que está a ser esta nossa preparação das eleições para o dia 30 de janeiro, verificamos que só se discutem lugares de poder, só se discutem as cadeiras onde cada um se quer sentar, esquecendo que no dia 30 de janeiro poderá não haver cadeiras, poderá não haver lugares, porque já tudo foi arrastado na tal crise de descontinuidade. Mas isto apenas mostra que é responsabilidade da comunicação social usar estas iniciativas como a do Macron e do Draghi para pôr na opinião pública a seguinte questão: o que é que se vai fazer? Que era a velha questão de Lenin. Que fazer? Ora, o que fazer é realmente a questão central, porque que fazer, continuando com a dívida, continuando com o déficit orçamental, é impossível. E tanto é impossível que o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que há anos considerava que era possível resolver os problemas e até ter superávit orçamental, hoje é o primeiro a dizer: estamos nas ilusões do fim, estamos numa situação dramática que tem de ser resolvida. Joaquim, mas está a ver, é por isso que eu estou preocupado. Porque se o Joaquim ouvir o mesmo Mário Centeno há 2 meses atrás, ele dizia coisas absolutamente mirabolantes sobre termos ultrapassado o problema orçamental, termos feito consolidação orçamental, que já não haveria problema. Está a ver? É o mesmo Mário Centeno que agora vem dizer: temos 2 anos para resolver o problema da despesa pública. Isto não se recomenda. Mas isto é o exemplo da Europa do Sul. Mas agora o que tem de se perguntar ao Mário Centeno é qual é a opinião dele sobre a carta do presidente francês e do primeiro-ministro italiano. Ele não pode deixar de responder, porque essas questões agora estão colocadas. E é por isso que ainda bem que o primeiro-ministro alemão não participa nesta iniciativa. Porque se tivesse participado, então já ninguém precisava de responder à pergunta. Porque já toda a gente podia dizer: não, os 3 resolvem o problema. Não. De facto, não está resolvido o problema, mas está equacionado o problema. E o problema é... Há uma parte que eu ainda não consigo quadrar, que é, o Joaquim disse há bocadinho, era preciso que a comunicação social explicasse aos povos destes países que estão envolvidos nisto o que é que pode ser a solução para eles se pronunciarem. O Jorge dizia há bocadinho... Espera. O Jorge dizia há bocadinho: os franceses têm por hábito dizer a França é nossa, o país é nosso. Ora, o português vai dizer a mesma coisa, o espanhol a mesma coisa, o italiano idem. Ou seja,
Assim como é importante passar para as opiniões públicas este projeto de caminho que a Europa está a tentar fazer, também é preciso explicar aos povos do centro e norte da Europa. E esses podem não estar de acordo com aquilo que está a ser dito agora. Camilo, mas por isso é que é importante recordar que o presidente Macron tem eleições presidenciais em abril. Durante o primeiro semestre é o presidente da União Europeia e o Mário Draghi, que é primeiro-ministro, também durante estes próximos 6 meses, vai ter de decidir se é ou não candidato presidencial e deixa de ser primeiro-ministro. Portanto, tudo isso faz parte daquilo que eu há pouco chamava a crise de descontinuidade, que nos coloca perante problemas que já conhecemos há muito tempo, mas agora estão enquadrados numa urgência nova. E por isso é que, sendo problemas conhecidos, de facto exigem respostas novas, mas não podem ser as respostas das ilusões do fim. Têm de ser as respostas do realismo do princípio. Isto é agora que se começa a construir o futuro possível, o futuro viável, dentro daquilo que são as coordenadas europeias. Jorge, tu tinhas uma divergência há bocadinho, estavas a dizer que não? Não, eu não tinha uma divergência, acho que estás a fazer um exercício que me parece bom, que é um exercício de memória relativamente às posições do Dr. Mário Centeno. E isso é muito relevante na medida em que os atores políticos querem apenas ser escrutinados, não no seu trajeto, mas momento a momento, e tentar influenciar a opinião pública. E quando tu recordas isso, eu também me recordo dos 12 economistas que fizeram o plano da tomada do PS do poder, o que é que eles disseram na altura. Já me recordo do plano Costa e Silva, recordo do manifesto da dívida, recordo do manifesto de investimento público no tempo do Sócrates, e todas essas pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que disseram. Mas também a memória também ajuda às vezes a perceber que há políticos que fazem a diferença numa geração ou em várias gerações. Quando o Dr. Mário Soares, em que a única palavra que era aceitável em Portugal era o socialismo, que no fundo era o paraíso na terra, veio dizer que era necessário meter o socialismo na gaveta, acabou de dar a maior lição política aos portugueses. E nós o que temos assistido nos últimos anos é que o poder socialista vai para o governo e não consegue perceber que o tem que meter na gaveta sempre. Cada vez que não mete na gaveta... Só há um limite ao que estás a dizer. É que os socialistas só meteram o socialismo na gaveta de cada vez que ficaram sem dinheiro. Mas, Camilo, espera. Logo que se resolvia o problema do não temos massa, voltava o socialismo. É isto que Portugal Camilo, tem feito nos últimos 56 anos. Mas, Camilo, mas essa é a parte que é importante nós valorizarmos, que é quando algum político com coragem enfrenta o problema e não se refugia em palavras ocas para que não tenha a oposição da opinião pública. Isso é muito importante e provavelmente isso vai acontecer. Repara, Camilo, a questão que nós estamos a debater é uma questão muito séria, porque nós já tivemos o Brexit por causa da política imigratória que foi decidida na Alemanha e que não se percebeu as consequências colaterais que tinham nos outros países. O resultado disso foi que a senhora Merkel, que comandou o país durante 16 anos, viu o seu partido afastado do poder. Alguma coisa se passou na Alemanha para que o partido tivesse sido afastado, e no momento em que todos os países que receberam de alguma forma a ajuda da Alemanha valorizavam a própria prestação da chanceler. E, portanto, nós temos que entender que as opiniões públicas mudam também ao longo do tempo e, às vezes, muito mais rapidamente do que nós estamos à espera. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que
não vai ser possível enfrentar duas crises pandémicas, uma crise à porta da Europa militar, uma disputa a nível de blocos regionais e a Europa continuar a discutir os critérios de Maastricht. Não é possível, Camilo. Não é possível por uma razão simples. Porque ninguém sabe como é que se resolve. Então há uma maneira. É mais ou menos quando se escolhe o Papa. Faz a eleição do Papa e não saem da sala até ser eleito o Papa. E o Papa tem que ser eleito. Portanto, nós vamos provavelmente ter que atravessar um momento histórico que é, vamos ter que fazer uma cimeira e ninguém sai de lá, como foi a de Bretton Woods, até ter o assunto resolvido. Porque senão, eu estou de acordo contigo, porque senão o que é que vai acontecer? É aquele festival que assistimos na Europa, que é todos os primeiros-ministros vão ao Conselho Europeu, todos vêm para as opiniões públicas dizer ganhamos. Eu ganhei. Não vai haver, ou seja, isto não é um jogo de soma, uns ganham, outros perdem. É um jogo de sacrifício global para todos. Porque quando tu dizes assim, bom, mas nós, os portugueses, o que é que vamos ter que mudar? Vamos olhar para as políticas laborais, ou para as políticas de saúde, ou para as políticas de segurança social. E o que é que os alemães têm que mudar? Também vão ter que mudar uma coisa. Portanto, o sacrifício tem Jorge, que ser... já mudaram tanto nos últimos 20 anos. Eu não reconheço a Alemanha. Eu comecei a ir à Alemanha nos anos 80. Eu não reconheço a Alemanha. Não, Camilo. Atenção. Quando eu digo mudar, é no sentido da opinião pública alemã aceitar que há um conjunto de políticas. Mas é aí que eu quero chegar. Tu falas com um alemão hoje em dia e ele não tem nada a ver com o que era há 20 anos. Não é? Claro, é um europeu. Mas há uma realidade que nós, quando, enfim, estamos na análise política e económica, às vezes nos esquecemos. Quem vai para a política sabe que a partir do momento em que tem uma solução, vai ser gerado um novo problema para se encontrar outra solução. Portanto, não é possível termos um passeio, se quisermos, um passeio sem obstáculos, sem sobressalto. Isso não existe na política. E o maior problema que os partidos têm e os políticos têm é, e por isso Portugal, eu acho que a campanha eleitoral portuguesa do dia 30 até o dia 30 devia ser olhada nesta perspectiva. É melhor estarem calados a dizerem disparates. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando chegarem ao poder vão ter que, se calhar, engolir uma data de coisas que disseram durante a campanha. Porque o que está em cima da mesa não é um xadrez nada fácil de resolver. Se me perguntares, não sei. Havia ali um espectador que dizia, não, o país devia ser governado por estes três jornalistas porque éramos todos mais felizes e mais ricos. Que eu saiba, nós nunca dissemos que a vida era de felicidade e de riqueza. Dissemos que para se atingir a riqueza e a felicidade há sempre uma parcela de sacrifício atrás. Portanto, não é por aí que nós vamos. Joaquim, já agora, quando é que a gente vai ter reflexos desta carta do Macron e do Draghi? Não, os reflexos teve logo na própria publicação da carta, porque no jornal em que foi publicado, no Financial Times, há os comentários, tal como nós também temos. Não é isso que eu digo. Os outros países europeus e os líderes, quando é que se vão juntar a esta discussão? Não, mas eu começo já pelos comentadores e é muito interessante porque esses comentadores que escrevem em função do artigo retomam todos os argumentos do passado. Isto é, ninguém dos que comentaram, ninguém parte da crise de descontinuidade e agora temos que procurar respostas diferentes. Ora, também os protagonistas políticos vão reagir a esta iniciativa franco-italiana dentro dos padrões normais, isto é, dos grupos de influência. Quem está a observar à distância, como nós temos obrigação de observar, não somos participantes ativos, mas somos participantes de observação,
E aquilo a que nós vamos assistir, esta é a minha previsão, é a confrontação com uma evidência que até agora estava escondida debaixo dos cobertores e dos lençóis. Ora, quando se tira a última saia à dançarina, é que se descobre se tomou banho ou não tomou. Ora bom, nós o que vamos descobrir é que toda a Europa não toma banho há muito tempo e perdeu a sua capacidade de influência até na moda, isto é, até nos produtos culturais. É quando a Europa se confrontar com este fim da ilusão, este fim da ideia de que a Europa descobriu o mundo. Não, é que o mundo agora devolve-lhe uma imagem completamente diferente. Devolve-lhe a imagem de um confronto entre chineses e americanos, de uma polarização na sociedade americana que ameaça a democracia americana. E, de repente, os europeus têm de se perguntar a si próprios como é que saem da nova Idade Média em que mergulharam e como é que conseguem um novo renascimento. De facto, nós precisamos de um novo Bretton Woods, como nós precisamos de um novo impulso às Nações Unidas. Curiosamente, e este é o chamado azar de ser português, curiosamente, o que assistimos foi, já tivemos um presidente da União Europeia chamado Durão Barroso, que assistiu à crise de 2008. E agora temos um chefe das Nações Unidas chamado António Guterres, que apanha em cima dele a crise mais grave que as Nações Unidas já atravessaram. Portanto, isto deve-nos alertar para o que são as surpresas na política. É que a política não é uma história de tronos, a política é uma história de problemas para resolver. E é em função da realidade efetiva das coisas que se vê se um dirigente político tem qualidade ou não tem. Joaquim, eu estou muito encantado e interessado como europeu em discutir o novo passo na vida europeia. Mas sabe, de toda a carta que estes senhores escreveram, houve aqui um parágrafo que eu fiquei verdadeiramente espantado. E eu até vou ler o parágrafo em inglês. In Italy and France, we have already pursued ambitious reforms to protect our citizens and help them fulfill their potential. And we have already achieved tangible results. We must now go further. Eu, sinceramente, gostava de tentar perceber onde é que estão as reformas ambiciosas que a França e a Itália fizeram nos últimos anos. É isto que me preocupa. É que a gente tem uma dificuldade incrível em falar de reformas no sul da Europa. Eu fico espantado. Como é que a Suécia passa por uma crise violentíssima nos anos 90, chega a acordo com os seus cidadãos, reforma completamente a economia e a sociedade. A Alemanha faz a mesma coisa no princípio deste século. Ninguém mais faz nada. A Itália fez zero. A França fez zero. Portugal fez um bocadinho imposto pela Troika. A Espanha voltou atrás. É este framework que a mim preocupa. Por isso é que eu digo que fico muito entusiasmado em ver que vocês estão a tentar convencer que alguma coisa vai acontecer daqui para a frente. Oh, Camilo, mas eu não quero convencer ninguém, mas só quero recordar uma coisa. É que as virtudes da Troika chamam-se hoje virtudes do Banco Central Europeu. É verdade. Mas as virtudes do Banco Central Europeu não são diferentes das virtudes da Reserva Federal Americana. Mas também a Reserva Federal Americana vai estar sujeita a ataque. Também o presidente americano tinha um programa para
reconstruir melhor do que estava, encontra um obstáculo dentro do seu próprio partido. Verdade. Portanto, nós estamos a viver circunstâncias históricas que não são de continuidade, mas são de ruptura e descontinuidade. Mas, ó Joaquim, eu não estava a ser cínico. Eu desejo ardentemente que o caminho seja o que vocês estão a dizer. Eu sou um pessimista nesta matéria, mas sou pessimista por causa da história. Mas eu espero estar diferente. Aliás, estar enganado. Genuinamente espero estar enganado. Camilo, o pessimista é um otimista de olhos fechados, porque quando o otimista fecha os olhos, nem sequer vê o que corre mal. Ora, nós estamos confrontados com a evidência do que corre mal. É essa evidência que vai fazer saltar a solução. Porque enquanto estivermos de olhos fechados, não há solução nenhuma. É verdade. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Não esqueça, na próxima semana vai ser à terça-feira. Antes de fecharmos o programa de hoje, e agradecer às 1.500 pessoas que estão em direto, que é uma coisa fantástica, quase na véspera de Natal. Quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Para o final, fica só o lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa, em especial, tem ajuda à produção do grupo Sem Disabilidade. Jorge Joaquim, muito obrigado, tenham um grande Natal e voltaremos a ver-nos na próxima terça-feira.